Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de partilha e meditação da Palavra de Deus aqui nesse nosso canal do YouTube. E que alegria poder então acolhê-lo em mais um vídeo aqui nesse nosso canal. E, de antemão, antes de iniciarmos o nosso vídeo, gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva, é fácil, é só você clicar aqui embaixo, em inscrever-se. Venha fazer parte também dessa nossa família. Divulgue esse nosso canal, esse nosso vídeo, ative o sininho para que seja notificado dos vídeos que eu vou postando no decorrer da semana. Deixe também o seu like, seu comentário, e vamos então fazer com que o reino de Deus possa também acontecer aqui através desse nosso canal do YouTube. Hoje, nessa sexta-feira, nesse dia 26 de outubro de 2018, nós estamos então vivenciando a 29ª semana do Tempo Comum, e a liturgia de hoje propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 54 a 59, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus dizia também às multidões: Quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu, como é que não sabeis avaliar o tempo ou presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, estás indo com teu adversário apresentar-se diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto ainda há caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te jogará na prisão. Eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos caminhando no nosso ano litúrgico, dentro dessa 29ª semana do Tempo Comum, e nessa sexta-feira a liturgia, então, vem iluminar a nossa vida, a nossa caminhada de fé, e nos provocar também a uma reflexão para que nós possamos olhar aquilo que está à nossa volta e saber, então, discernir o tempo a qual nós estamos vivenciando. E nos dias de hoje é comum nós encontrarmos pessoas que, quando nós falamos para elas de religião, logo a pessoa fecha a cara, zomba, ou nada responde, ou rejeita, enfim. Na grande parte as pessoas não acolhem. Mas por que disso? Ora, porque é aquilo que Jesus diz no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Elas não sabem interpretar os sinais do tempo e não conseguem perceber que nós estamos vivendo o tempo de conversão, o tempo de graça que o Senhor nos ofertou para que nós possamos mudar de vida, para que nós possamos retomar o caminho. E quem é o caminho? Jesus Cristo. Caminho, verdade e vida. Então é preciso retomar essa nossa caminhada, resgatar os valores. Olha só como estão os nossos relacionamentos, nossas famílias de hoje. Nós, infelizmente, estamos então dando lugar para tantas coisas fúteis e abandonando, desprezando tantos valores que nós herdamos dos nossos antepassados e que o Evangelho nos ensina. Estamos então trocando coisas que realmente valem a pena por coisas que não edificam. E depois, então, uma família, vamos criando, formando uma família que sem estrutura, sem base, sem alicerce. É o que nós ouvimos no Evangelho de São Mateus, onde Jesus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a palavra de Deus. E vai dizer que aquela pessoa que constrói a sua casa sobre a rocha, vão vir as ventanias, tempestades, e a casa não vai cair, porque está sólida, está alicerçada sobre Cristo, Ele que é a rocha. E, infelizmente, muitas famílias de hoje não constroem mais o seu relacionamento, a sua família, diante dos valores do Evangelho. Não deixam Deus ser Deus da sua família, ser o centro da sua casa, e por isso, então, tende o quê? A ser aquelas pessoas que constroem a sua casa sobre areia. E aí, na primeira ventania,
na primeira tempestade que vir, essa casa vai ruir abaixo. E o que é essas tempestades, ventanias? São as tribulações, as dificuldades, as tentações. Então é preciso retomar e perceber que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo urgente. Deus tem pressa na conversão e nós não podemos perder tempo. Se sabemos discernir as coisas do tempo, como o Evangelho nos diz, por que não buscar discernir as coisas de Deus? E perceber que Deus está presente na nossa vida, batendo a nossa porta, nos convidando, nos chamando à conversão. A primeira leitura de hoje, Paulo, ainda à comunidade de Éfeso, vai então nos falar acerca de que nós precisamos caminhar de acordo com a vocação que cada um de nós recebeu do Senhor. Cada um de nós somos chamados a poder colaborar com a construção e edificação do reino de Deus de alguma forma. Alguns como consagrados, outros como leigos, estamos vivenciando o ano do laicato, onde, como o lema nos propõe, o cristão, ele também é sal da terra e luz do mundo. Não somente os ministros ordenados, mas também todo leigo, batizado e batizada, é convidado, é chamado a poder então ser sal da terra, ou seja, dar sabor ao mundo, luz no mundo, ou seja, dissipar as trevas. Então é esse o convite a qual então a primeira leitura de hoje nos faz, de podermos caminhar segundo a nossa vocação. E, é claro, como que nós vamos então construindo e edificando o reino de Deus? Guardando a unidade, é o que Paulo segue dizendo também na primeira leitura. Pelo vínculo da paz, olha só, aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, ou seja, é preciso então viver nessa unidade, gerando e formando comunhão. É assim que nós vamos então atestar para o mundo que Deus está presente no meio de nós. É assim que nós vamos então mostrar, apresentar para eles um Deus que está batendo a porta, convidando, chamando-os à conversão, e que essa mudança é urgente, porque não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã ao Senhor pertence. Então é preciso ver o hoje como se fosse o último instante, o último momento da nossa vida. E assim, se de fato acolhermos essa vocação, se a vivermos e colocarmos em prática, estaremos então fazendo aquilo que o salmista de hoje convida a cada um de nós, batizados e batizadas. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Então, meus queridos amados irmãos, que nós possamos deixar-nos conduzir pela ação do Espírito Santo, que quer então gerar em nós uma unidade, como Cristo. Ele é a cabeça da igreja, e nós formamos então os membros desse corpo, que nós possamos então trabalhar na unidade, porque um corpo, quando um dos membros está ali enfermo, doente, todo o corpo então sofre. Basta ver quando você tem uma unha encravada, alguma coisa no seu pé que não está bem, seja qual for a parte do corpo, o corpo todo, ele então também sofre, ele sente essa dor. Então, que nós possamos buscar a face de Deus, revelando essa face na urgência dos tempos que nós estamos vivendo, de conversão, de mudança, de transformação, que nós possamos então atestar com o nosso testemunho e a nossa vida, que é urgente a causa do Evangelho, ao qual o Senhor chama, convida a cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.